Namastê. Oi, chegou esse atendimento, esse mini curso, esse atendimento de cura energética que vai gerar um pouco de mal-estar em vocês, porque é uma emoção que, pelo amor de Deus, é forte, né? A gente até fala, só de ouvir falar, a gente fala assim, tem que falar disso mesmo. E é tipo assim, né? Você fala, pra que existe essa porcaria dessa emoção? Que saco! Isso é um desabafo, tá, gente? Mas então, a Eu gente já estou me compadecendo com o que eu sei que vocês vão sentir quando virem ouvir esse tema. Esse relaxar um pouco. Esse é um mini curso do atendimento de cura energética dos ciúmes. Se vocês ainda não adivinharam que era isso, ou não leram aqui. Para que serve os ciúmes? Ele é uma característica da evolução, que é a nossa capacidade de conquistar e manter. A gente precisa ter algo que a gente consiga preservar para que a gente não fique perdendo energia só com uma coisa na vida. Então a gente tem que querer ter e querer continuar tendo aquilo, porque senão nós estaríamos só conquistando e não evoluindo com o processo. Então a gente precisa ter alguma coisa em nós que nos diga que aquilo que a gente conquistou é muito bom e que a gente tem que preservar, porque assim a gente não precisa ficar conquistando as mesmas coisas, a gente pode ser mais produtivo no processo da nossa evolução, a gente pode conquistar coisas mantendo essas coisas sem que a gente precise gastar tanta energia repetindo só as mesmas ações. E o principal é evoluir, né? Então, se a gente pensar, os ciúmes é uma emoção que está muito relacionada às relações, aos relacionamentos, né? E mesmo que sejam relacionamentos com coisas que são materiais, mas que tem um significado emocional, tem um significado grande para mim. Então, não é só algo bobo, mas se você realmente tem um valor muito grande pelas suas coisas e que aquilo significa para você segurança, aquilo significa para você as suas conquistas, significa que aquilo teve um esforço, tem um significado emocional, né? Coisas que são de família, você tem um apego emocional, vai ter um ciúmes diferente de que simplesmente muitas vezes uma camiseta que pode ser até uma outra camiseta, mas a camiseta que eu ganhei da minha mulher, você não vai deixar qualquer pessoa usar a camiseta que você ganhou no aniversário da sua esposa, um exemplo. E até as pessoas que você se relaciona de forma íntima e próxima, né? Você não pode perder de qualquer forma. Então é uma relação muito específica, é uma emoção muito específica que é feita para que a gente justamente não se perca nessas relações, a gente possa evoluir com as relações. Porque na nossa realidade de ser humano, as relações são muito importantes para o nosso processo de evolução. Então a gente tem esses mecanismos para que a gente também não se perca como os animais, por exemplo, que procria aqui, depois isso aqui, briga e vai, né? A gente é uma outra relação, uma outra dinâmica. E a gente tem essa força interna grande de não permitir, né? Então, o ciúmes está relacionado com não perder o interesse, com manter, com preservar, né? E quando está em equilíbrio é maravilhoso, porque assim eu posso estar com essa pessoa e ficar totalmente satisfeita só com essa pessoa, que é o propósito da evolução da espécie humana, né? Que a gente saia da experiência de procriar com vários e entre na experiência da monogamia, saia da poligamia e entre na experiência da monogamia, que é o caminho que é indicado, né, para o nosso processo de evolução. Então, quando a gente entende que isso existe e que é favorável para que a gente tenha essa experiência que preserva também a nossa saúde, porque a gente tem menos gasto energético no ato sexual, nas ejaculações, menos risco de contaminação, várias outras perdas de energia que pode colocar no lugar de
perder saúde, vitalidade, E os riscos de funções. conflito, né? Porque às vezes quando você, como animal, você precisa conquistar a fêmea do outro, você tem que lutar, então você tem um risco sempre de estar entrando em conflitos físicos e se machucar e morrer, enfim, quando a gente vê no mundo animal, né, primitivo, isso chega uma hora que se torna, meu Deus, né? Fica muito exigente, então é muito melhor que você possa ter aquele seu parceiro, que você possa ficar tranquilo, que você não precisa constantemente estar conquistando novos parceiros, né? E passando por diversos desafios. Então ele pode ser sadio, os ciúmes, tá? Como todas as emoções, desde que a gente entenda para que serve. Quando o que se torna um desequilíbrio? Quando eu começo a achar que o outro é meu, que o sentimento do outro é meu, né? Que ele não tem o direito de viver a vida dele, ter a independência dele, sentir qualquer outra coisa, pensar, se eu não estiver controlando isso. Então, ou se eu não fizer parte de 100% de todos os seus pensamentos, de toda a sua atenção, né? Quando eu começo a confundir, achar que a vida do outro é minha, né? E isso gera o quê? Aquilo que a gente vê nos crimes passionais, onde as pessoas falam que mataram por amor. Isso, os ciúmes não tem absolutamente nenhuma relação com amor, nenhuma. Ele tem uma relação com preservação, que não é amor. Então a gente tem que entender que ciúmes ele não indica o quanto o outro me ama. Não então, está nem na mesma frequência do amor, pra gente poder falar, né? É muito comum as pessoas que não sentem ciúmes serem interpretadas pelo parceiro como alguém que não gosta dele, como alguém que não está amando ele. Que é fria, né? Que não sente nada. Que não sente nada. Na verdade, sente no momento que precisar sentir. Como o medo deveria ser sentido no momento que precisa sentir. Então, se de fato acontece alguma coisa que está bem estabelecido, então eu estou vendo, uma informação chegou para mim de que o meu parceiro está se interessando por uma outra fêmea, neste momento, essa sinalização ela se dá. Eu não posso ter o disparo dessas sinalizações constantemente, como as pessoas que estão agravadas na patologia do medo. Então, a grande maioria das pessoas estão agravadas na patologia dos ciúmes. Então, é um ciúmes patológico, é aquilo que você perdeu a mão, né? Então, você começa também a ter disparos de fantasias, fica tendo ideias de que vai acontecer isso ou aquilo, para que você fique nesse estado de luta para não perder aquilo que é seu. Então, quando isso acontece, nós precisamos da cura, né? E quando eu também não consigo dar nenhum valor, nem a mim e nem ao outro, e para mim tanto faz, então, ele me traiu, mas eu não ligo para isso, nós também estamos num agravamento, porque isso também não é saudável, né? Então, a gente está em polaridades diferentes num desequilíbrio. E o desequilíbrio que faz com que a gente tenha todo um trabalho de construção, seja da relação, enfim, de construir casas ou bem materiais e tal, e não consiga manter isso para um processo de evolução. Então, a gente também está numa polaridade oposta, que é de agravamento, que faz tanto mal quanto. Então é importante a gente entender o porquê que a gente precisa fazer a cura energética dos ciúmes. Eu acho que eu não preciso explicar o porquê, todo mundo que está gravado nessa patologia sabe o quanto é ruim, né? Até porque quando você está nesse lugar, e muitas pessoas vão se justificar, né? Aquilo que a gente falou em outros trabalhos. Mas eu sinto, eu consigo ver, eu estou vendo, mas você tem que entender que você precisa lidar com o fato de que possivelmente o que você está vendo também está distorcido, que nesse lugar a sua mente vai criar monstros ou fantasias que nem são aquilo que realmente está se apresentando. Então, como acontece na patologia do medo, você começa a imaginar que tem um ladrão em volta da sua casa, mas não tem ninguém. Você começa a imaginar que se na hora que você sair na rua, você tem que se defender porque alguém vai atrás de você. Dessa mesma forma, você fica nesse estado de alerta,
paranoico, né? Paranoico, que distorce também a sua percepção da realidade. Então é importante a gente observar que se a gente está tendo demais, a gente precisa dar um passo para trás e falar assim, opa, é possível que eu não esteja vendo as coisas como elas são. E é bem importante entender que nós não sentimos porque estamos tendo intuição, medo ou ciúmes. Não deveria ser assim. Nós precisamos lidar com algo concreto para o medo, precisamos lidar com algo concreto para os ciúmes. A partir de um fato é que essa emoção ela precisa se estabelecer, não uma suposição, uma fantasia, uma criação, né? Então a cura energética ela vai trabalhar isso e ela vai quebrar esses enredos de mente, ego e emoção que são fortemente gerados dentro da emoção ciúmes, medo.